Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus, aleluia. E estamos então completando essa mensagem. E essa mensagem tem como título As 4 testemunhas dos últimos dias, eficientes, aleluia. E diante da situação que nós vivemos e do levantar do inimigo e trazer discórdia, confusão, incredulidade, e muita coisa está sendo arquitetada pelo inimigo através daqueles que não creem em Deus ou que são opositores de Deus, rebelião, enfim, aleluia, se torna um instrumento na mão de Satanás, aleluia. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, porque um dia nos humilhamos, nos rendemos a Deus. Ele nos deu do seu Espírito para que possamos andar no caminho da verdade, o Espírito da verdade. João 14, versículo 16 em diante, leia lá, amém? Mas leia mesmo. Muito bem, 4 testemunhas. Eu quero argumentar sobre isso, para você pensar e meditar, não é? O que eu tenho, na verdade, para falar com você, são coisas palpáveis, são coisas entendíveis, nada aqui, não é? Mas a revelação da palavra, por quê? Porque Deus nos revela para a gente a palavra num determinado assunto. E ontem à noite, mais uma vez, digo para você, um profeta de Deus estava sentado e veio isso. Primeiro a visão, a preocupação de Deus pelo tempo em que estamos vivendo, que vamos viver ainda, logo, logo. Aleluia. E Deus não quer a sua igreja derrotada, perdida. Deus nos quer todos com Ele na eternidade. Esse é o plano de Deus. E a sua alegria está nisso. Então é uma palavra que vem para divertir, para impulsionar, para despertar. Entende, mano? E eu sou essa pessoa que Deus está usando. Para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Muito bem, as 3 testemunhas primeiras. Pessoas que andaram com Jesus. Muito bem, a resumir, ele tinha 12 discípulos mais chegados. Mas tinha muito mais do que isso. Mas tinha 3 discípulos que ele tinha uma proximidade, uma intimidade muito grande. Então essas pessoas receberam de Jesus revelações grandiosas. Amém, amado? Coisas que precisariam, depois da sua ascensão, passar para os seus discípulos e também para a igreja de Jesus. Glória a Deus. Então, eram pessoas íntimas de Jesus. Quais são elas? João, conhecemos muito bem, aleluias. Pedro e Tiago. Esses 3 eram 3 pessoas que estavam sempre mais perto de Jesus. É uma intimidade extrema. Glória a Deus. Eu quero falar disso para você, para te mostrar como isso é verdade. Amém? A palavra está tudo que você quer. Por exemplo, Jesus ele vai orar no monte. E ele escolhe quem? 3 pessoas para subirem com ele. Quais eram os 3? João, Pedro e Tiago. Ele queria revelar algo para eles. Amém, amados? Algo surpreendente, maravilhoso. Não é? E então ele sobe com Jesus. E diz o texto que enquanto Jesus orava, aleluias, ele começou a resplandecer, suas vestes começou a ficar branca. E ali então aconteceu o que? A transfiguração. O que é a transfiguração? Jesus mostrou a sua glória. Aleluia, para eles. Como ele é na glória. Aleluia. Aí tiramos então uma visão, né? Ele não mudou de característica, ele não se tornou uma bola, um quadrado, não, ou uma luz fumegante, não. Ele simplesmente, aleluia, tomou a forma que ele tem na eternidade. Né? Ele foi transfigurado. E eles então tiveram essa experiência
Os três. Amém? O que mostra e prova o que eu estou dizendo pela revelação de Deus, que realmente houve esse entrelaçamento entre Jesus e os três. Aleluia! Glória a Deus! E não deixando, é claro, de haver muitas experiências com outros deles, os sinais, as maravilhas, curas, milagres, é claro que sim, andavam sempre juntos. Mas algumas coisas foi muito confidencial aos três. E depois, é claro que isso aí, né? Nessa experiência, o que aconteceu? Apareceram duas pessoas, dois varões. Quem eram eles? A palavra declara, isso não tem que estar enrolando aí, mudando as coisas. Porque a tua teologia é coisa diferente, para com isso. Diz que os dois estavam ali, Elias e Moisés. De que maneira? Em glória. Significa já, como um corpo glorioso, eterno, não é? E, enfim, como é a promessa para todos nós, né? Que um dia teremos esse corpo. Paulo declara isso lá em Coríntios 15. Primeiro, corpo natural, é da terra. O segundo é do céu, é espiritual, completamente espiritual. E é eterno. Por acaso carne e sangue, ossos, pode habitar no reino de Deus? Claro que não. Uma coisa é a glória terrena, outra coisa é a glória celestial. Está muito claro isso. Só não entende que não quer, está agarrado lá em princípios que não é a verdade. Aleluia. Muito bem, amados. Então ali o que acontece? Repetidamente, veio uma nuvem, os envolveu e uma voz que dizia, aos três, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus, que maravilha isso, né? E eles participando disso tudo. E ali mostra que Pedro, ele conseguiu discernir que era, sem ninguém dizer nada, Moisés e Elias. Por quê? Porque nesse nível espiritual, nada está oculto. É somente isso. Assim será também na eternidade. Saberemos tudo. Seremos a semelhança do próprio Deus, de Jesus. A palhinha só para você. Muito bem. O que acontece então? Eles têm essa revelação. Pedro, então, extasiado com uma coisa, ofereceu, quer que façamos, Senhor, uma tenda para os três? Imagina. E logo, então, acabou aquele momento e, rapidinho, e desapareceu e ficou só Jesus, então, com eles. E desceram. Quando eles descem, Jesus dá uma ordem para eles. E diz para eles que não contassem isto para ninguém, a não ser depois que ele retornasse aos céus. Retornasse, o que está lá em João, capítulo 17, versículo 5, leia lá, a glória que ele sempre teve com o Pai, antes que houvesse mundo, é a glória que ele tem agora, e virá como juiz. Aleluia! Ou ele aparecerá envolvido nessa glória, como Deus. Aleluia! Como Deus. Poderoso, fogo consumidor, o juiz. Aleluia! Glória a Deus. Oh, meu Pai. Muito bem. Então, são três testemunhas, e eles têm um papel para nós, nesse tempo que estamos vivendo, com toda a ação do diabo, de dúvida, de engano, de mentira, de coisas que estão aparecendo, trazendo esse desequilíbrio em nossa fé. Nós temos, então, três seres que escreveram na Bíblia de uma maneira muito profunda, muito espiritual, que é Pedro, João e Tiago. Leia muito essas cartas, nesse tempo agora. Medite muito sobre as cartas de Paulo. Meu Deus, Coríntios, Romanos, e tantas cartas. As cartas de João, o Evangelho de João. Nós temos também, aliás, o Evangelho segundo João, o Evangelho de Senhor Jesus Cristo também. As cartas de Paulo, Pedro, aleluias, primeira, segunda carta, leia muito. E principalmente, vá lá na segunda carta, capítulo 3, todo ele, leia, querido. A teologia saiu fora. Muitas vezes o novo céu e a nova terra passa até a visão espírita e da nova era. A terra vai ser purificada, etc e tal. Purificado o quê? João 14, capítulo 1, 2 e 3, leia lá.
Mas não, já chafurdaram tudo. Já deram outra visão, a coisa para quê? Pagaremos o preço por isso. Jesus é objetivo. Não precisa revelar nada aí. Está muito claro. Vou preparar lugar na casa do meu Pai. Nós somos quem? Agora em Cristo, Filho do Pai, Filho de Deus. Onde devemos morar? É claro, com o Pai. Aleluia. Na terra não. Porque na novo céu e nova terra, Deus estará conosco. Ele e Jesus. É claro que no céu, como é que vai vir para a terra? A terra é estado dos seus pés. É lá que é a casa do Pai. E lá, queira você ou não, é onde vamos habitar. Então, pare com isso. Aleluia. Pare com isso. Aleluia. Há muita coisa que tem que ser revelada. Outras coisas é de boinha. Já chega e diz abertamente. Não tem por que mudar as coisas. Aceite como é. Amém, amados? Muito bem. Então, veja, aí está a revelação de Deus. A Bíblia é um todo. Toda ela é plano de Deus. Mas para esse tempo agora, precisamos buscar muito. Vai acontecer coisa que você vai ficar assim, mas para, não é possível, então nada. São ardios, são coisas muito bem feitas, porque burro Satanás não é. Então precisamos estar muito alicerçados. Na Bíblia, sim, mas nesses três, as suas cartas, os seus conselhos, a sua revelação. Amém? Todos eles, mas esses três jamais. Não venha me dizer, queridinha, que Pedro e Paulo eram machistas. Você vai ter que dar conta disso, de cada coisa que você fala. Eram homens com conhecimento espiritual profundo, muito profundo. Estão hoje na palavra de Deus para você ler, mas aceitar as coisas, assim como ela é. Sai desse lugar e abre o teu coração e te humilha diante de Deus. E busca a palavra da verdade. Ore antes, peça que o Espírito Santo venha te iluminar, porque Ele é o Espírito da verdade. Busque Deus de verdade. E tu vai ter um parceiro que não vai deixar você, de maneira nenhuma, se perder. Amém, amados? Aleluias! Agora eu quero ainda encerrar. Já temos com 12 minutos. A quarta testemunha. Quem é a quarta testemunha? É infalível. Amém? O apóstolo Paulo, que veio depois. Aleluia. A ele coube a revelação do mistério, do plano que estava oculto Deus da criação. Aleluia. A eternidade de Deus, a aliança da graça pelo sangue do Cordeiro, a obra de Cristo, o fundamento disso, Paulo trouxe e abriu o leque. Aleluia. Então Paulo é a quarta. E eu quero falar antes disso alguns detalhes de Paulo. Paulo perseguia a igreja, perseguia. Mas em Damasco teve um encontro com Jesus. E ter um encontro com Jesus, amado, é mudar radicalmente. Não dá para ser o mesmo. Aleluia. Em 3 dias, depois disso, ele pregava em Damasco dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. O homem queria matar, queria prender, queria destruir a igreja. Deus fez uma obra gloriosa na vida dele. Ele então, em Gálatas diz, não é muito longe, que quando eu fui a Jerusalém, daquilo que eu aprendi, que eu ouvi de Pedro, de João, de Tiago, ou de Pedro e Tiago, veja bem, nada me acrescentou. Eu falo de Pedro e Tiago, João, do que já tinha ouvido do Senhor Jesus. Paulo, ele foi até o terceiro céus, em espírito, é claro. Amém? Aleluia. E lá ele viu e ouviu coisas, misteriosas, além do normal, do natural. Aleluia. E ali então, ele aprendeu do próprio Jesus. Não aprendeu de A ou B ou C. Não teve nenhuma escola humana. Jesus mesmo. Aleluia. O evangelizou, eu diria assim. E Paulo, então, é essa quarta testemunha. Nós temos que estar bem alicerçado nesses 4 mistérios da Bíblia. Amém, amados? E eu creio que Jesus tinha um plano. Por isso, essa proximidade tão grande. Então, o meu conselho, não duvide de nada que eles dizem. Receba de fato. Amém? Se você está com algumas marolas sobre isso, pare com isso
Não seja o instrumento do diabo, mas de Deus. A Bíblia é a verdade. Busque o Espírito Santo para querer tirar da mentira que já entrou na igreja, nas cacholas das pessoas. E saiba que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Deus de Gênesis até Apocalipse. A palavra é imutável. Entenda uma coisa, há coisas que estão acontecendo agora que nunca aconteceram com reverência ao homem, à mulher, à obra de Deus e à igreja. São coisas novas e perigosas. Aleluia. Evangelhos de Maria Madalena, de Judas. Aleluia. É claro que foi feita uma seleção e alguns livros ficaram de fora, mas há pouco tempo apareceu esses evangelhos aí. Amém? Nada a ver, amado. Nada a ver. Leia muito a Bíblia, mas gaste muito tempo com essas 4 testemunhas. E ela vai segurar a tua vida espiritual. Eu trago isso de Deus, um conselho meu, mas eu creio que do Senhor também. Aleluia. Seja um cristão de fato, te decide. E eu quero deixar a última notícia para você. Aconteça o que acontecer, os fiéis serão guardados, sustentados e fortalecidos por Deus. Mas você tem que ser fiel. E eu tenho que ser fiel aos fiéis. Paulo, ele se dirige à igreja, aos santos de tal lugar, aos fiéis. Porque a igreja somos fiéis. Você é fiel a Deus? Está em cima do muro? Ou já decidiu de verdade a morrer para este mundo e nascer para Deus? Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino, trazendo a palavra de Deus, a revelação de Deus para o teu coração. Eu sou o que eu sou, irmão. Eu sou um profeta de Deus. E Deus fala comigo essas coisas. Aleluia. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a Bíblia, não, toda ela é de Deus. Mas existe algo nesses 4 personagens de Deus, de Cristo, para esse tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.